Olá pessoal, meu nome é Felipe Braga. Eu sou a Vitória Giovana. E eu sou o Thiago Meirelles. E nós somos o Pó Direito. Pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Fábio Vilela, tá? Ele é especialista na área criminal. A gente vai tentar conversar um pouco, bater um bate-papo sobre o caso do DJ Ives, além de falar um pouco sobre a área criminal, trajetória dele. Eu quero saber como é atuar na área criminal, tá? Tudo isso, a gente vai... Sabe, eu admiro e bato palmas pra quem consegue. De vai verdade, conversar. Eu não o conhecia antes dessa live, eu quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Sempre ouvi falar muito bem de você pelo Dr. Felipe. Isso. Mentira, ele falava mal. Mentira. Fábio, você sabe que eu... Você sabe. Eu acredito. Não, Eu quero saber dos perrengues, porque eu acho que a área criminal, você passa por cada perrengue. A gente quer saber na sobre faculdade, isso. tu ama, tu acha que é a matéria perfeita. Nossa, vai ser a matéria que eu vou atuar. Eu vou atuar, mas se na hora da... forma, ver que a realidade é outra. É outra, totalmente Primeiro, diferente. conta aí um pouquinho da tua trajetória. Isso. Obrigado pelo convite. Sem dúvidas, o esquema desse podcast, com certeza, será um sucesso. Amém. Vamos brindar. Pega a Brida. água aí, Fábio. A cerveja. Ele tava com a cerveja, não. Ele tava com a cerveja, já tava pronto. Ai, gente, É um sucesso. É o primeiro escritório em Porto Velho. Que Sim. seja o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Sim, até agora É o primeiro. eu não conheço nenhum. Eu acho que é o primeiro. Então, realmente, eu desejo sucesso. Eu Obrigada. espero que vocês consigam colher os frutos desse plano. Então, meu nome é Fábio Vilela Lima. Eu estou com 27 anos. Iniciei a minha trajetória no Direito em 2011, quando eu ingressei na Faculdade de Direito. Eu concluí o curso no final de 2015, 15 de dezembro de 2015. De lá para cá, eu estou atuando como advogado e pretendo continuar a prestar os serviços na área. Você sempre criminal. fez advocacia? Sim. Sempre? E Fábio, na tua família tem alguém que assim, atua como advogado e tudo mais? Sim. Para eu tratar sobre isso, eu vou entrar dentro da minha trajetória. Sim. Já? Certo. Pode ser. Eu sou um exemplo de que péssimos alunos no colegial podem ter sucesso. Thiago, olha, Thiago. Repetente. Não, é assim, depois que o Orkut foi lançado, eu me tornei um péssimo aluno. Então, realmente, o meu ensino médio foi péssimo. Eu pensei que iria me tornar um péssimo profissional. Enfim, eu fui um péssimo aluno. Quando eu ingressei no ensino superior, eu pensei comigo, eu vou me valorizar, eu preciso disso, eu vou virar a chave. Então, quando eu ingressei, eu virei a chave. Então, me dediquei durante os 10 períodos, que totalizam 5 anos. Pois é, Fábio, porque eu lembro que na faculdade você era CDF. Não, nunca fui, não. Eu sempre fui da bagaceira. Era só... Tio Churrasco, assim, Sabe o que eu acho, então? É porque, gente, ele namora a Juliana, que é super CDF. Isso. A Juliana... É isso? Porque eu achava a Juliana super CDF. Na verdade, quem leva a Juliana para o mau caminho sou eu. Lógico, cara. Eu não duvido. Tá explicado. Não, sim. Então eu me dediquei, mas sem me abster de fazer o que eu queria. Eu realmente aproveitei o período que eu estava na faculdade. Eu estudei e também aproveitei. Por que eu escolhi o direito? Graças a Deus, eu tenho duas pessoas que me ajudaram bastante, que são os meus tios, que é o Dr. Marcos Vilela e a doutora Adriana Vilela. Ele atua na área criminal, né? Sim, é um Marcos, advogado bem renomado. Salvo engano, o Marcos é um dos advogados mais antigos de Isso, Porto Velho. criminal. A ordem dele, o número da credencial é 84. Caramba. Legal. Mais antigo do que ele, eu conheço só o Dr. Orestes. Isso, Orestes Muniz, Então, né? o Orestes Muniz. Então ele já atua, ele já está na área criminal há muito tempo. Ah, então ele tinha um tio aí, por isso que você... sustentava, lógico. Sim, Foi esperto. Eu me apoiei nele. Então, assim, Lógico. pelas histórias, porque como ele atua bastante no tribunal do júri, criaram-se histórias no decorrer da trajetória dele. Então, eu me baseei nisso. Eu falei, é interessante. Como eu não sabia o que eu queria, eu pensei, eu vou arriscar naquilo que eu vejo outras pessoas progredindo. Ele é uma inspiração pra você? Sim. É inspiração Legal. profissional? Seria Sim. ele mesmo? Sim, foi o que me levou Foi a ele, né? escolher.
Então, a partir do momento em que eu iniciei, não me arrependi. A partir do primeiro período, eu soube de que... eu senti que iria continuar, não iria desistir. Então, realmente, deu certo. Isso. Durante o curso, eu realizei vários estágios que não foram estágios planejados. Foram estágios ocasionais que contribuíram para me tornar um advogado. Sim, no segundo período eu estagiei na própria universidade, permaneci por 6 meses, depois eu consegui um estágio na Polícia Federal. Nossa, que legal. Permaneci por mais 6 meses. Sempre nessa área, assim? Fábio? Não. Criminal, nunca foi intencional. Nunca foi intencional. E depois da Polícia Federal, eu consegui um estágio no tribunal. Então o direito penal que escolheu ele. Muitas vezes é diferente, né? Não, na verdade, justamente, eu fui escolhido, porque eu tinha tudo para seguir outra área. Isso. E assim, eu passei 2 anos na 9ª Vara Civil, como estagiário. Eu fui estagiário de gabinete, que eu fazia despacho, decisões e sentença. Em Vara Civil, com o Dr. Rinaldo. Um abraço, aprendi muito com ele. Então, eu aprendi muito durante esses 2 anos. Saindo de lá, eu pensei comigo, bem, eu já estagiei na própria universidade, já estagiei na Polícia Civil, já estagiei com o juiz, agora eu preciso estagiar com o advogado. Eu consegui um estágio no escritório do Dr. Michel Barros, que à época era secretário-geral da Ordem. Isso. Então, foram quase 12 meses, eu aprendi muito, o que eu precisava aprender sobre... Qual área que ele atuava? O Michel atua na área consumerista e no ramo de cobranças. Ele é advogado do Banco da Amazônia. Isso. Ou seja, nada ligado ao criminal. Não, nada ligado. Então, assim, enquanto eu estava lá, eu fui aprovado. Depois que eu fui aprovado, eu pensei, e agora? O que eu quero? Chegou o momento de decidir. Isso. Então, eu pedi para o meu tio uma oportunidade, e para minha tia eles me deram, eu estou lá até hoje. Isso. E hoje em dia, Fábio, a área criminal, agora a gente partindo para a área criminal, algumas das pessoas gostam, se interessam e pode ser que atuem na área criminal, né? O que você acha do cenário hoje em dia na área criminal aqui no estado de Rondônia e também no Brasil? A área criminal, como vocês comentaram, é a área que chama mais atenção. Isso, lógico. Eu não consigo entender o fascínio das pessoas em ler notícias sobre... As pessoas se interessam pela desgraça alheia. Mas é isso mesmo. Eu não consigo entender o motivo pelo qual. Então a área criminal sempre foi, sempre continuará sendo a mais chamativa para o público. Isso. Sim. Para a advocacia, realmente é uma área escassa, pois nós não temos as oportunidades que as outras áreas têm. Por exemplo, a gente, em relação ao próprio marketing. Isso. Eu assisti o podcast passado do Dr. Wilson, que foi divulgado na semana passada. Isso. Ele falou sobre o marketing jurídico. O marketing jurídico na área criminal é muito difícil, pois nós não sabemos quem é o nosso público-alvo. É verdade. O nosso pode público-alvo pode ser o público-alvo normalmente. Gente, só pra constar, o Wilson, ele tá bem aqui, ó. Tá bebendo. Daqui a pouco. Ele tá bebendo, logicamente. Daqui a pouco, ele disse que é a melhor área do direito. Fábio, mas assim, o criminal, ele dá um retorno financeiro muito rápido. Rápido. Então, acho que talvez as pessoas que entram na advocacia, elas querem esse retorno rápido. Não é o mais lucrativo, porém é o que traz retorno mais rápido. Porque se nós não cobrarmos antes, a gente não recebe. Beleza. Tudo bem. E quem não assistiu o Reels do Dr. Wilson, assista, tá? Porque tá muito engraçado. Fala basicamente sobre isso. Ele postou 3 Reels, assim, bem engraçados que explicam um pouco sobre essa área questão criminal, da área criminal e a ausência de atuação dela. Não, e a ausência de recebimento também, depois que sai, né? Depois que a pessoa... E, bom, isso tudo aí, essa malícia que você tem, às vezes, quando a pessoa sai da faculdade, não tem. Então, por isso que, às vezes, por exemplo, eu ainda me considero uma jovem advogada, né? Eu tenho o quê? 3 anos, eu ainda tô indo pros 4 anos de formada. Então, eu acho que eu teria que ter uma maturidade maior para poder ter essa bagagem que você tem, que, de certa forma, vamos ser sinceros, você foi privilegiado, porque você tem um tio aí super atuante, super renomado, o AB1 quase, e que te ensinou muitas coisas, porque isso daí é porque você já tem uma bagagem, para você saber, por exemplo, que um cliente, se você for soltar um cliente que está preso, você pede para receber
antecipadamente. É uma estratégia minha. Normalmente eu cobro o dobro, porque o que eu recebo na entrada É a estratégia da jogada. Então, assim, ó, os meus serviços Tá custam 5 mil. Eu vou cobrar 10 e 5 de entrada, porque se eu não receber depois, O restante se der certo, deu. justamente. Então, Lógico. funciona. Tiagão, pode dar aqui, Tiagão. Pode trazer. O 5 pra frente é lucro. Se receber esse 5 futuro aí, é lucro, basicamente. Legal, interessante essa estratégia. Fábio, agora vamos partir para um tema agora aqui bem interessante mesmo. Semana passada a gente já teve uma discussão e ontem, na verdade anteontem, a gente teve um acontecimento muito importante até, eu digo... Rapidinho, vou até falar aqui, Felipe, a gente tá fazendo a gravação e vai sair daqui 2 semanas. Importante, então, perfeito. A data de hoje, a gente tá no dia Perfeito. 16 de julho. Então, 16. as informações e todo o estudo de caso que a gente vai fazer aqui com o Fábio, aproveitar que ele tá aqui para poder fazer perguntas, porque eu vou fazer pergunta mesmo da população. Pergunta que uma pessoa leiga faria para você. Isso. Então a gente vai fazer pergunta no cenário atual. Isso, agora importante. pode ser que daqui que a gente poste isso aqui já tenha outro Lógico, cenário. pode acontecer outra coisa. Outras provas, Isso. até para você também depois não sair descredibilizado. Jamais. Pelo contrário. Mas perfeito. Mas antes disso, eu até queria, Felipe, se me permite, Sim, lógico. que ele contasse uma história assim, bem inusitada da área criminal, que eu acho que ele deve ter Legal. inúmeras. É. Então acho que se você tiver alguma de coisa cabeça, alguma coisa assim que já aconteceu. Um perrengue. Porque eu acho que na área criminal já deve ter acontecido Deve. diversas coisas, né? Tem alguma em mente, assim, pra poder falar? Já no meu primeiro... Eu atuo em um escritório onde os advogados são especializados em tribunal do júri. Certo. Então, no meu primeiro júri, eu senti caganeira. Caralho! O medo foi tanto assim. Esse daí tava comendo. Realmente o cliente tava na merda. Literalmente. Não, ele foi... Assim, graças a Deus, o Ministério Público pediu absolvição, então eu não precisei fazer a minha sustentação. Mas foi nervoso, foi complicado. Eu acho que tem aquele receio do tribunal do júri, né? A gente fica com aquele receio. É que nem a sustentação... Não vou falar que Sustentação oral. Não é. Sustentação oral. Não, é diferente. É diferente. A sustentação oral dura 15 minutos. O tribunal, o advogado tem até 1h30 e depois, se for para a tréplica, tem mais 1 hora. Então são 2h30. Então É muito. Você atua, preparo, né? Isso. Você atua hoje em dia, Fábio? Na sustentação? Não. Eu atuei em 2 tribunais do júri, mas... Hoje em dia não é o seu foco, né? Não é o meu foco. Perfeito. No escritório tem 2 advogados excelentes que atuam nesse... Pensa em atuar? Ou Talvez, não descarta, talvez sim. É porque Legal. eu gosto de falar, porque assim, a gente tá trazendo pessoas assim novas, né? O Isso, Fábio lógico. tem o nunca quê? pode ser. 6 anos de formado? Você 6 se formou anos. em 2015? Então 6 anos de formado ainda tem aí, você tá criando a sua bagagem, né? E é importante a gente criar uma confiança, às vezes, dentro da nossa área, porque por mais especialista que sejamos e por mais práticas que tenhamos, a gente precisa ter uma segurança, que é uma coisa muito pessoal. Que às vezes uma pessoa consegue 1 mês uma coisa que a gente demora, às vezes, anos. E a gente tem que atuar no que a gente gosta mesmo. Se tu prefere, às vezes, a parte técnica, por exemplo, eu sempre brinco aqui, cada um tem sua especialidade. Às vezes eu acho, o Thiago é mais tímido. Então, provavelmente, eu acho que ele é mais receoso para fazer o... Você prefere confeccionar as peças, Thiago? Não, também. Eu faço as audiências também, mas eu sou tímido no sentido de se expor na rede social, de botar a cara. Mas quando eu tiver que falar, tiver na audiência, eu falo, me posiciono, mas assim, eu sou muito tímido nessa situação de rede social. Eu ainda sou muito assim, meio pé atrás. Algumas coisas, então eu sou mais reservado, entendeu? Não que não fale. Porque é aquela coisa, também, se você, no momento que você tá, se chegar amanhã lá no escritório e falar, olha, os 2 advogados que temos no tribunal do júri sofreram um acidente, aconteceu alguma coisa, você tem que ir. Lógico. Você vai, Sim, pode ser, né? Então, o Pode Thiago é a ser. mesma coisa. Lógico. O Thiago, quando eu falo que ele é tímido, é que o que ele puder evitar de fazer uma sustentação oral e passar pra gente, ele vai fazer. Agora, no momento que falar assim, Thiago, principalmente na área trabalhista, que só ele que atua, Thiago, tem a sustentação oral, ele faz brilhantemente, porque como ele sabe que é até uma vergonha dele, então ele se especializa o dobro, ele estuda muito mais que a gente. Se tiver Eu pra vejo o fazer, Thiago eu me preparo realmente para aquele ato. Até ele se Eu tenho uma prepara. certa dificuldade. Por eu ter uma certa dificuldade de ser tímido, aí eu quero fazer bem feito. E o interessante é que ele se prepara até mais do que eu e a Vitória, porque a gente tem uma confiança natural, a gente consegue conversar, a gente consegue ser extrovertido.
Já ele, por não ter essa confiança naturalmente, ele se prepara muito mais. Ele estuda mais, ele se foca O Thiago mais. sempre foi tímido. Eu conheci, de todos, eu conheci o Thiago em primeiro lugar. Foi. O Thiago namora a Aí Natália. por conta da Juliana, né? Acho que foi A verdade. tua namorada é amiga da irmã da minha mulher. Da Amanda. Isso. Então eu lembro de você na Lembro, casa da mãe da Eu Juliana. também não Você não estava formado à época. Não, eu era bem magrinho, né, Fábio? Era só- Você sabia? era sorte dela. Ele tem uma página sobre direito no Instagram, sabia? Ele tinha. Você não sabia não, olha. Eu Era era um time. Não, mas você não sabia Mas não, é, te juro. Era uma época que eu página. não sabia se eu ia advogar ou concurso. Então eu acabei criando uma página para postar meu dia a dia, né? Porque eu estudava para concurso. Só que aí eu vi que a advocacia me conquistou, uma paixão. Aí eu larguei e falei, agora é só Não, advogar. isso some. Mas é verdade. É Que eu verdade. tinha uma paginazinha, eu lembro, a Natália entregou. É, Natália. Gente, agora falando sobre o caso mesmo do DJ Ives. Isso, interessante. Sabe, eu queria que você explicasse um pouco sobre... Primeiro eu quero que você faça uma análise assim, daqueles vídeos que ela postou e tudo mais. Aquilo ali, você já consegue... a gente já consegue visualizar ali Algum um crime, né? mesmo só com a filmagem, sem saber o que aconteceu, sem saber se tinha uma história antes, porque às vezes pode ser enquadrado como legítima defesa. Então, com aquela análise de vídeo, com aquela análise das coisas que foram postadas, houve crime, tem crime mesmo realmente nítido? Já intervindo já. Tenta, a gente tá com um público tanto de advogados quanto de estudantes. Sim. E nós... A também intenção acho que é... pessoas até que nem é do pronto, direito. perfeito, exatamente. Então pessoas... fala pra elas Vamos também, conversar pra de forma elas. informal. Você acha que teve crime naquele vídeo, vendo visualmente? O que você acha? Sim, eu Como um acho. especialista na Vou área. explicar o porquê. Perfeito. Após a divulgação dos vídeos, o DJ Ives se pronunciou no Instagram. Ele gravou vários stories explicando os acontecimentos. Segundo o relatado, ele afirmou que fez aquilo porque estava sobrecarregado mentalmente. Segundo ele, a mulher não o deixava sair de casa. É brincadeira, né? Pois é, Olha, eu posso te falar agora. Um cara sem- que bate- Sem ser forma técnica, eu matava o cara. Inclusive ele falou assim, ela ameaça se matar. Eu não me lembro o motivo pelo qual ela afirmou que irá fazer isso. Mas ele afirmou, o que ele deu a entender foi o seguinte, eu não saio de casa Porque... com medo dela se matar. Então, sinceramente, analisando as imagens, não estou falando como advogado, estou falando como Cidadão. Como cidadão, como... Beleza. a versão dele não condiz com o que está nas imagens. Porque pode ser que de fato ele estivesse perturbado mentalmente, mas isso não dá a ele o direito de partir para a agressão, ou seja, uma violência contra a mulher dele. Se ela houvesse o agredido, talvez nós pudéssemos falar em legítima defesa. Mas, Fábio, ali ela postou 2 vídeos em 2 situações diferentes. Uma é uma situação na sala e outra no quarto. Ou seja, você vê que são 2 roupas diferentes. Sim, que são 2 dias tudo... diferentes. Ou seja, então, se fosse um negócio, uma coisa de perturbação e tudo mais, teria como, assim, na tua prática, a gente enquadrar ele como uma pessoa perturbada, né? E mesmo em 2 situações, porque assim, às vezes eu penso que a questão da emoção e tudo mais realmente é relevante, mas quando é um caso isolado, mas assim, quando você vê uma reiterada atitude dessa forma, a perturbação ainda pode ser um álibi pro réu, Pra no caso, defesa, pode ser um né? álibi Pra pra ele. defesa. Não pode ser porque... Não é nem inteligente, né? Sim, não é. Naquele momento em que o DJ Ives gravou aqueles vídeos, eu acho que eles não estavam sendo assessorados por nenhum advogado. Sinceramente, aqueles vídeos o prejudicaram, não ajudaram em nada na defesa Se dele. você fosse advogado dele, o que você falaria pra ele? Não, Pode interessante, ser não, é sério. Fique calado. É a melhor coisa que Fique calado. Vamos nos pronunciar. Eu acho engraçado em aquela. juízo. Tem muitos Oi, memes, nossa, né? Não sei se você já viu. Tem memes que o cara fala bem assim: o advogado criminal, fique calado que eu tô chegando aí. Aí no próximo stories, o cliente cantando a música forró, cantando não sei o quê. Aí, puta merda, acabou com tudo que eu tinha pra planejar, Pois com defesa. Não, realmente, então é sempre você fala pro cliente ficar calado. Não é, às vezes ele poderia até ter usado de alguma forma, alguma coisa em favor dele, mas a questão de ficar calado e tudo mais é por conta do técnico, porque às vezes o que pra nós, cidadãos, acha que é viável, a técnica é totalmente diferente, o direito é totalmente diferente, a forma que você vai visualizar.
que você vai analisar o juiz, até porque quem vai julgar ali é um juiz, né? Então ele vai usar, assim, claro, da lei e tudo mais, mas ele é um ser humano, então ele quer ver a atitude Ele realmente... fala na emoção, né, na verdade. Os argumentos defensivos utilizados por ele não fundamentam as agressões. Sim. Então, tudo bem, ele pode ter sido lesionado na honra, que é o que ele quis afirmar, mas isso não dá ele o direito de repelir com violência. Sim. Então, no mínimo, ele agiu com excesso. Certo. É um caso delicado, com certeza existem elementos que não foram divulgados. Lógico. Então, pelo menos até agora, com o que foi divulgado, a minha opinião é, de fato, ele cometeu violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso. Mais de uma vez, precisa ser analisado em qual período ele praticou essas agressões. Se foi dentro de um período de 30 dias, se foi mais de 30 dias, porque se foi dentro de um período curto, ele pode ser beneficiado. Ele nem ficaria no regime mesmo, fechado. é isso que eu ia te perguntar também, sabia? Não, primeiro, vamos por partes aqui. A primeira coisa que eu queria perguntar pro Fábio é quando divulgou os vídeos. Ela informou, porque eu assisti a entrevista dela inteira, ela informou que na última agressão que teve, que foi uma agressão que ela ficou bem roxa, bem machucada. Eu acredito que tenha sido aquela da sala, não é? Isso, foi que ele. Não, ele chuta, não, é ridículo aquela sala. sala. Foi outra. Essa da sala aí foi quando eles moravam em apartamento. Então, são as únicas filmagens que ela tem. Que ele bate nela já é realmente sempre. Não é uma coisa de 30 dias, não. A primeira agressão dele foi quando a filha dela quando ela estava grávida de 7 meses. Nossa, a primeira desumano isso, cara. Eu assisti toda a entrevista dela. Então, a primeira agressão dela com ele, né, que ele enforcou ela, foi quando ela estava grávida ainda. Então, depois que a bebê nasceu, enfim, ela continuou apanhando dele. Só que teve a última vez que ela ficou realmente com o olho roxo. E foi essa vez que ela entrou em contato com a polícia. Então, ela ligou pro 190 e falou pro 190 ir lá. Foi pra polícia ir lá. A polícia chegou lá, levou os dois para a delegacia. Só que na hora dela, enfim, depor, ela foi embora. Ela não quis ficar lá na delegacia, porque a gente sabe, gente. Não, lógico. Por mais que a gente fale, denuncie, faça a sua parte, mulheres. A mulher, ela se torna, às vezes, vítima mesmo de todo o sistema. Lógico, porque ela falou que ficou horas ali esperando para poder depor, porque o delegado não estava lá presente, entendeu? Então, assim, gente, tem que ter uma ótica, um olhar diferenciado para esse tipo de situação, entendeu? E eu acho que tem esse déficit ainda aí no sistema, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Enfim, ela foi embora e não fez o boletim? A queixa contra ele. Ok. Aí agora ela postou os vídeos. Isso. Nessa que ela postou os vídeos e tudo mais, eu queria entender, com aqueles vídeos ali, por que ele não foi preso? Porque aqueles vídeos mostram notoriamente que ela apanha. Ela disponibilizou o vídeo, deu pra ver que ele é uma agressão, é um caso nítido de agressão. Por que ele não foi preso? Sim, essa foi a dúvida da maior parte da população. Porque o DJ Ives não foi preso imediatamente. O DJ Ives não estava em flagrante. O que significa o flagrante? A pessoa precisa estar cometendo, ter acabado de cometer, ter sido perseguido logo após a prática do crime ou logo depois ter sido localizada com instrumentos que indiquem que ela praticou o crime. Então, o DJ Ives não se encaixava nessa situação. Aquelas filmagens, eu não me lembro exatamente a data em que ela divulgou os vídeos. Também não consta nas imagens a data das filmagens. Então as filmagens podem ter acontecido uma semana antes, 2 semanas antes, 3 semanas antes. Então não tinha como, de fato, ele ser preso em flagrante. Diferente do caso do Lázaro, que também causou comoção na semana passada. Perfeito. O Lázaro estava sendo procurado porque existia um mandado de prisão expedido contra ele. Porém, logo após a prática daqueles crimes, ele começou a ser perseguido. Isso é até engraçado, porque, por exemplo, o estado de flagrância mesmo, a gente entende como logo após o crime. Então, se é logo após o crime, eu não imagino assim, nem, às vezes, 3 horas depois, porque como assim uma pessoa vai ser perseguida 3 horas? E o caso dele foram dias. Justamente. Então, assim, existem pessoas, no caso do Lázaro, que afirmou, a pessoa para estar em flagrante precisa ser capturada em 24 horas. Não existe 24 horas. Isso é... A pessoa, por exemplo, o Lázaro, caso não houvesse um mandado de prisão expedido, o Lázaro poderia ser preso a qualquer momento, pois ele ainda estava em estado de flagrância. Muito bom isso daí.
a busca pela prisão dele começou logo após os crimes. Então, e assim, uma busca incessante. Então, se não houvesse mandado de prisão, ele poderia ser preso em flagrante, embora o crime houvesse sido praticado 20 dias atrás. Caraca, legal. Só que aí que tá, Fábio, ele foi preso. Agora, naquele momento ele não foi preso, mas agora o DJ Ives está preso. Nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo, ele está preso. Essa aí é a minha Preso pergunta. preventivamente. Essa é a minha pergunta. Se ele for condenado, ele vai ficar em regime fechado? Como é que é o crime dele? Como é que funciona? Sim, eu vou responder a ambas as perguntas. Em relação à pergunta da Vitória, a prisão provisória é o gênero. Existem diversas prisões. Flagrante, isso aí eu sei. Ela não. Ela eu fui aluna do atua. Sofri, mas aprendi. Prisão preventiva, provisória. E Não, provisória não, perdão. provisória Temporária e flagrante. Pois é. Existem outras. Em suma, são essas. Isso. Embora ele não haja sido preso em flagrante, a autoridade policial, ao analisar todos os elementos, decidiu pedir a prisão preventiva dele. Então ele foi preso não por causa de uma prisão em flagrante, ele foi preso por causa de uma prisão preventiva. Eu, sinceramente, não analisei a decisão que decretou a prisão preventiva dele. Inclusive, eu acho que analisarei. Provavelmente ele foi preso com o intuito de não prejudicar a colheita dos elementos e futuramente das provas. Então ele... É porque assim, a prisão preventiva ela vem para garantir aí às vezes pro preso não fugir, pro indiciado, né, acusado. Como que a gente utiliza o termo correto? Então, depende do momento. Naquele momento ele era indiciado. Então para ele às vezes não fugir, até uma segurança, da colheita de provas. Isso, segurança das provas, exatamente. Basicamente por causa disso. Tem outros requisitos justamente. Mas eu como advogado, sinceramente, se eu fosse o juiz, eu não decretaria a prisão dele. Não, sério? Sério, eu não decretaria. Não naquela situação. Não a prisão flagrante, eu não decretaria a prisão preventiva. Sim. Nós, advogados, sentimos muito pela comoção social. Isso que eu ia te falar agorinha. Isso que é perfeito. A comoção social não é um dos requisitos para que a prisão de alguém seja decretada. A prisão do DJ Ives foi decretada, foi requerida pela autoridade policial e decretada por causa da comoção social. Se não tivesse essa comoção social, com certeza não teria. Se fosse uma pessoa comum do dia a dia, acho que possivelmente pouco provável. Seria algo provável. Perfeito. Em relação à tua dúvida, se ele irá ou não ser preso, pode ser, mas não em regime fechado. O máximo com as provas, vamos dar esse adendo, com as provas que a gente tem até esse momento. Lógico. A gente não sabe de nada. Assim, a gente não sabe aí, ó. Estamos no dia se 16 tem de julho. alguma coisa assim, algum elemento surpresa aí que a gente não conheça ainda, porque pode ser que mude, né? Pode ser que às vezes ele tá ali, fez algum, sei lá, um cárcere com ela, que aí já modifica um pouco a pena dele. Mas com aquelas agressões que a gente viu no vídeo, que no caso seria lesão, né? No 129 ali, seria uma lesão. Isso. E nem foi gravíssima, porque foram roxos. Isso, sim, lesões leves. Provavelmente existem outras infrações que fazem parte. Por quê? Além da lesão, provavelmente ela foi ameaçada, pode ter existido um cárcere privado e etc. Então, se a situação se referir somente à lesão corporal e ameaça, ele não será, ele será condenado ao regime semiaberto. Se eventualmente existir outras infrações, como por exemplo o cárcere, pode ser que ele venha a ser condenado em regime fechado. Vai depender muito. Vai depender muito. Em regra... Considerando também que ele seja réu primário, sim, também é bom falar isso, porque assim, no caso ele não tem antecedente criminal. Se ele não tem antecedente criminal, então já é mais uma vantagem para ele. Né? Mas essa regra comporta exceção. Assim, mesmo que a pessoa seja primária, ela pode... Por exemplo, se eu for condenado a uma pena de 3 anos, que em regra é de regime aberto, eu posso cumprir em regime fechado caso o juiz entenda que é necessário. É mesmo, você vê não, legal. Então, no caso dele não é possível porque a pena não prevê regime fechado. Isso. É detenção, então o máximo é semiaberto. Então não tem como ele... Perfeito. Ser condenado a um regime fechado. Outra coisa, tava dando até uma estudada no dia 4, acho que foi 4/7, acho que foi 4/7. Foi concedida a medida protetiva pra Pamela, né? Pra Pamela. Primeiro, sendo bem sincero,
você acha, agora partindo para um viés que não te falando, aqui a gente tá falando para todo mundo. Hoje em dia, a medida protetiva no Brasil, ela tem eficácia, falando como advogado e como ser humano, como normal, como alguém do povo. Lembrando também, entendeu? Vamos falar, é importante falar da súmula, que tem uma súmula nova que fala que se a pessoa que tá, por exemplo, se você tem eu tenho uma medida protetiva contra você e você invade, você, enfim... Isso, acaba descumprindo a medida protetiva. Isso, exatamente. É isso mesmo. Mas se você descumpre, isso daí já é um requisito. Ele por si só, ele já pode ser preso ou não? Pode. Já pode ser preso já? Pode. Respondendo a tua pergunta, antes da reformulação envolvendo a Lei Maria da Penha, não, as medidas protetivas eram totalmente inócuas. Embora a autoridade policial requer e o juiz as conceda, aquilo perto da vítima não existe nada nada que defenda ela. Defenda, ali, né? Justamente. Então, sinceramente, era inócuo. E assim, antigamente as medidas eram decretadas quando o autor, o suposto autor descumpria, o Ministério Público poderia solicitar outras medidas ou até mesmo a prisão. Eu não me lembro exatamente a data. O descumprimento da medida começou a ser um crime autônomo. Então, além daquele fato que ensejou a decretação das medidas, o próprio descumprimento da medida após a sua decretação das medidas configura crime próprio. E assim, e normalmente a pessoa é presa imediatamente quando descumpre. Legal. Atualmente o cenário está melhor do que no passado. Ainda assim, eu acredito que as pessoas ainda descumpram muito. Sim, acontece, mas acontece também até um pouco pela... Sim, nunca a gente tem que colocar a culpa na vítima, mas é o que acontece na prática, né, Fábio? Você atuando aí, eu atuo na área de direito de família, então é o que mais ocorre, às vezes, um divórcio, a mulher chega depois de uma agressão e tudo mais, eu quero fazer um divórcio. E aí, depois de um tempo, você vê que ela voltou com o agressor e ela quer pedir o cancelamento do divórcio, enfim... E toda essa situação... Tudo bem, paga os honorários. Desde que... O contrato, ele já tem a cláusula prevista de resistência, porque aqui no MBS, a gente não tem... Mas eu acho que o direito de família acontece muito isso. Né? Então, assim, acaba que não se torna uma medida realmente que proteja a vítima, porque às vezes até a vítima, né, infelizmente... Às vezes já aceita voltar com o agressor, enfim, acredita porque, coitada, às vezes a pessoa tá ali num relacionamento, gente, que ela acredita tanto que a pessoa vai mudar, e é o que mais a gente vê, né? Então é difícil. E na área criminal, diferente da esfera de família, a depender de qual seja a infração, a mulher não pode desistir. Isso que hoje em dia, porque virou. Porque assim, porque antes era condicionada a representação. Isso, a lesão leve era condicionada. Por exemplo, a lesão leve, no caso do DJ Ives. Perfeito. Se a mulher antigamente, o que era necessário, a mulher deveria dizer à autoridade policial: quero que o Ives seja investigado. Ela precisa. Essa vontade tinha que partir dela. É a representação. Perfeito. Então a Pamela teria que ir lá na delegacia falar: eu quero que investigue ele me bateu. Mesmo e se ela mudasse de ideia depois... Aí digamos que passou um tempo, ela fala: não, gente, ele eu me amo bateu, bichinho, não, ele é tão... Tadinho. E aí, o que acontecia antigamente? Se ela quisesse, ela poderia renunciar à representação. Aí acabava o delegado ficaria chupando o dedo. Mas beleza. Hoje em dia, como que é? Assim, hoje em dia, a partir do momento em que ela procura a autoridade policial para registrar a ocorrência, ela não pode desistir. Não só ela também. Agora é importante falar: se eu sou sua vizinha, você está agredindo sua esposa e eu ligo para a polícia. A polícia pode atuar de alguma forma? Sinceramente, eu acho que é o que aconteceu no caso do DJ Ives. As imagens foram postadas no Instagram. Isso. O delegado não é obrigado a aguardar alguém registrar uma ocorrência por aquele fato. Ele não é obrigado. Não é obrigado. Ao assistir aquelas imagens, ele pode instaurar o termo circunstancial. Ele não é que nem um juiz que tem que ter o impulso, né? Ele pode. Então, ele provavelmente, quem instaurou
foi o próprio delegado de ofício. Legal, Olha, interessante. entendeu? Interessante. Agora, eu acho que ficou bem claro essa questão de Javes, até porque a gente tem poucas informações. Então, por exemplo, eu não posso perguntar assim, numa possível condenação, porque também a gente tem que... A gente tá muito ainda aconteceu faz pouco tempo. Não tem acesso aos autos. Justamente, a gente não sabe por quais crimes ele será denunciado. Provavelmente É será muito novo, né? É muito Fábio, novo. você já teve algum caso de violência doméstica? Já, E vários. você atuou por qual parte? Eu sempre atuo pelo lado do réu. Fábio, não faz isso com a gente. Ei, a feminista. Eu sempre Brincadeira. atuo Não, mesmo. claro, Não, né, a gente lógico. vai deixar de Sabe, isso é até interessante? Deixa eu te falar. Eu já fui contratado por mulheres que queriam renunciar à representação. Então, assim, na maior parte das vezes eu atuo em favor do réu. Uhum. Às vezes eu atuo em favor da vítima para beneficiar o réu. Interessante. Agora deixa eu te falar, isso é interessante com relação à atuação até da gente, de nós como advogados. Eu falo por mim, eu acho que posso falar talvez até pela Vitória e pelo Thiago. Eu não atuaria, jamais. É algo meu, eu sou previdenciarista, enfim. Como tu consegue atuar, Fábio? Eu entendo que é a questão do... Responda a outra pergunta, qual é o caso? Porque assim, esse de violência doméstica, mesmo a gente ficando chocado e tudo mais, é uma coisa, gente, que ele vê todos os dias. Lógico, então, é algo aquela que... coisa assim, comum pra ele, como às vezes pra ele é horrível ver um pai se negando a pagar alimentos pro filho, Isso. que é o que ocorre. Isso pra mim é um absurdo, pra criança. Ou como é ruim uma pessoa deficiente deixar de receber algum valor, às vezes, que eu trabalho com Já previdenciário. aconteceu comigo, falando em pensão alimentícia, Uhum. meu papai pagava R$120 de pensão alimentícia, ele moveu uma ação de revisão, É brincadeira. pretendendo diminuir para R$90. Já pensou? E aí, Já pensou? Isso Não, mas aí nunca enfim, não é o caso. A época foi dolorido, mas Não, nós pô, imagina. conversamos e graças Mas a aí o que Deus... eu queria ele- saber de você, qual que é o único crime, se tem, né? Se existe Você um não crime pegaria, né? que você nunca atuaria. Eu, antes de me formar, eu pensei que não atuaria em casos envolvendo estupro de vulnerável. Uhum. Envolvendo... Explica que é o estupro de explica vulnerável. Estupro de só pra- vulnerável são normalmente a prática de estupro contra menores de idade. Isso. Ou contra pessoas que não podem Menores de expressar... 14 anos. Isso, Ou crianças, se não, né? pessoas que estão... Que não podem têm expressar sua deficiência, vontade. que não pode Isso, por expressar, exemplo. ou que esteja, às vezes, com droga, alguma coisa. Justamente. Então eu pensei que não atuaria. Na prática, às vezes, eu não vou mentir, eu mudei de ideia por qual motivo? Financeiro? Não, Financeiro, eu sou bem financeiro, capitalista, não, sou bem financeiro capitalista. é importante? É Sim. importante. Agora, Agora, né? existem pessoas más, isso é notório. Isso. Existem pessoas que, normalmente, os crimes envolvendo o estupro, incluindo o estupro de vulnerável, é praticado longe de testemunhas. É praticado entre duas pessoas. E assim, o juiz, ao analisar o caso, ele leva em consideração a palavra da vítima. O principal meio de prova dele é o testemunho da vítima. Eu já até sei o que você vai falar. Eu Você também vai tô falar que imaginando, eu já sabia? Ai, perdão, porque aqui não pode. Mas eu conheço um caso que não foi estupro de vulnerável, mas foi um estupro de uma menina que falou que tinha sido estuprada, mas na verdade ela não tinha sido estuprada, tinha sido consentido. Ou seja, ela queria realmente estragar com a vida do ex-namorado dela. Então foi basicamente isso? Sim, então assim, o que às vezes o caso a gente precisa analisar caso a caso, mas não podemos ser genéricos. Então, ao receber o cliente no escritório, realmente a gente conversa com ele. A gente procura entender o contexto. Porque às vezes o cliente defende, eu não fiz, ela está fazendo isso para se vingar. Então, assim, a gente... está fazendo, como você pode provar isso? Se o contexto bater, a gente não tem problema nenhum em defendê-lo. Agora, quando o contexto não bate, a gente defende, mas é por causa da questão capitalista. Sim. E assim, a gente está respeitando o código de ética. O nosso código de ética Lógico. dispõe... Vocês prestam defesa a todo mundo. que Eles precisa. também precisam ser defendidos, eles são, Lógico, né? exatamente. Todos precisam de uma todos defesa. nós, exatamente. Justamente. Por mais Justamente, chocante, exatamente. por mais que o ser Uma humano, por pessoa exemplo, horrível. às vezes você Lógico. como pessoa, como ser humano, é contra totalmente tudo que a pessoa fez, mas Sim, normalmente a eu gente- sou. Isso. Agora, o código de ética da advocacia dispõe que a gente precisa se abster da opinião pessoal. Então, eu me preocupo em defender. Muito legal. e sobre o caso de violência doméstica que você atuou, se você já atuou. Não, sim, já atuei em vários. Em relação a um caso interessante, Que você mais quer pegaria? saber,
Um caso que você jamais pegaria? Não existe nada. Não existe. Ele falou que Eu não jamais. pegaria, por exemplo, infrações envolvendo meus familiares. Eu acuso. É isso que eu. Agora eu entonaria réu, na verdade. Perfeito. É isso que lógico. Ainda assim existe um coração batendo. Eu entonaria réu. Mas um caso interessante que você perguntou, não envolve violência doméstica, também envolve estupro de vulnerável. Eu defendi um cliente da fase investigativa até o trânsito em julgado da ação penal. Ele é cego. Ele foi acusado de estuprar a filha da prima dele em 4 oportunidades. Então foi um caso que me exigiu bastante, porque eu pensei comigo, como uma pessoa cega pode ter praticado 4 estupros? Então, e me marcou porque ao final eu perdi. Ele foi condenado. Então, mas assim, foi um caso curioso, porque eu aleguei o crime impossível. Além do crime impossível, também aleguei a insuficiência de provas, mas mesmo assim o cliente foi condenado. A gente, com o passar do tempo, a gente adquire um conhecimento empírico, eu não sei explicar como. Mas já sabe se a pessoa tá mentindo ou não. O cliente chega na sua frente e fala assim, eu acredito em você. E normalmente é o que acontece, né? O advogado, ele já sabe se a pessoa tá no caminho ou não tá. Justamente, eu não sei explicar como. Agora, ele conta a versão. Com base na versão dele, eu digo se ele está mentindo ou não. E eu exijo que ele conte a verdade. Sim. Se eu acho que ele está mentindo, eu afirmo, você está mentindo. Falei, se você não consegue enganar a mim, que sou teu advogado, imagina o Ministério Público e ao juiz que atuam diariamente. Aí eles assumem. Aí eles contam a verdade. Aí, com base no que eles me contam, na verdade, a gente formula a defesa. Agora porque não fica indefensável, né? Porque você consegue ver uma defesa ali, às vezes de alguma excludente, alguma não existe em matéria criminal caso indefensável. Pode ser que em outras esferas sim, mas na criminal não existe caso indefensável. Sempre existem maneiras de atenuar a situação do réu. Se o objetivo inicial não for a absolvição, que deve ser o principal, a gente pode procurar fazer com que ele seja condenado a pena mínima, entendeu? Isso. Agora, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta pessoal para você, que é uma coisa assim importante, porque ontem mesmo eu fiz uma caixinha de perguntas e eu respondi sobre isso, porque as pessoas perguntaram, quando que você começa a ganhar dinheiro na advocacia? Eu respondi que, basicamente, se a pessoa fizer o arroz com feijão, fizer o básico, em 6 meses na advocacia autônoma, ela consegue sim viver de forma assim confortável. Aí eu queria perguntar para você, quanto tempo você levou para começar a ganhar dinheiro, tendo em vista que a área criminal não é uma área que você precisa esperar até o final do processo, às vezes um êxito, você às vezes consegue sim um dinheiro para você entrar com a demanda. Então, quanto tempo você levou para viver de forma confortável? 1 mês. Beleza. Eu vou a galera falou, tchau, tô indo pra criminal. Eu vou justamente embora. porque o criminal, ele traz esse retorno mais imediato. Eu vou explicar o lógico, motivo. é verdade. Mas eu gosto de saber disso, porque o que acontece? Mas é que o Fábio não tá falando. Ele não fazia o arroz com feijão, ele fazia além. Porque pra ele atuar na área criminal, a gente já sabe que a gente não trabalha de 8 às 18, desculpa. Lógico, sabe? tá. A gente é 24 porta horas, de gente. cadeia, 24 horas. ir pra central de flagrantes, Lógico. essas coisas. Eu sei que vocês fazem isso, então... Você não fazia o arroz com feijão, você fazia além. Você fazia pra você ganhar em 1 mês. Ficar tipo assim, tô com dinheiro ok pra eu poder passar esse mês e o mês que vem. A gente sabe que você fez além do que era pra ser feito. Sim, eu sou privilegiado, conforme, assim, eu não sou hipócrita em afirmar, olha, eu sofri na advocacia, eu não sofri. Eu não vou mentir. Por que eu não sofri? Como ficou frisado, eu tenho 2 padrinhos. Não são meus padrinhos de verdade, são padrinhos profissionalmente. São os meus tios. Então eles me deram essa oportunidade. Então, graças a Deus, o nosso escritório recebe rotatividade alta. Então, a nossa rotatividade é alta. Então, desde que eu entrei, eu consegui entrar no dia a dia do escritório. Mas assim, eu não posso tirar os meus méritos. Se eu colhi os frutos, se eu me dei bem, se eu comecei a colher os frutos no primeiro mês, eu estava preparado. Se eu não estivesse preparado, talvez eu não me encaixaria no escritório. Quando a gente
entra em um escritório que já tem muito tempo de mercado, exigem mais de nós. Principalmente quando a gente tem a sombra de alguém que é nacionalmente conhecido pelas defesas criminais. Então, toda a bagagem que eu construí no decorrer da instituição, do curso, é assim, eu me formei preparado. Existem advogados que, por exemplo, não sabem como fazer uma juntada de um documento. Não, tem de tudo um pouco, né? E assim, eu acho que você... Não, tudo é mérito nosso. Não tem como a gente dizer. Claro que as oportunidades é aquela coisa. Quando a gente tá na faculdade, a gente pensa que vai ter aquela ação milionária que vai mudar a nossa vida. Sim, eu espero por Eu essa... eu também tô esperando até agora, Fábio. E assim, Tá todo o mundo. que acontece? A gente sabe que, na realidade, não é isso. Que existe, mas que hoje em dia tá mais difícil. Só que hoje em dia tá mais difícil essas ações milionárias, mas eu acho que hoje em dia tá mais fácil você ganhar dinheiro na advocacia. Sim, lógico. Tá tudo muito fácil, o certeza. conteúdo tá aí na internet. Se você não tiver condição de pagar, às vezes, um curso, você pode achar aí pela internet, enfim. Tá tudo muito fácil. Eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente finalizar. A dificuldade que considera primordial para a evolução dos advogados criminais. É assim, de certa forma, eu acho que você já passou alguns perrengues que você não sabia, que ali na prática, as dificuldades do advogado criminal. cobrança de honorários. Não é no teu caso, né? Não no meu caso. Na advocacia criminal. A advocacia criminal. Perfeito. Vou dar um exemplo. Eu cobro eu cobro um valor X para fazer uma audiência de custódia. Vou dar um valor hipotético. Sim. Não é o que eu cobro normalmente. R$1.500. Eu cobro R$1.500 por causa da alta demanda, não é a demanda, por causa da alta demanda do mercado, dos advogados. O cliente normalmente não faz um orçamento só comigo, ele faz orçamento com outros advogados. Eu já perdi clientes porque o outro advogado cobrou R$250. Merda! Aí é carniceiro. O problema da advocacia... Pra mim, aviltamento, né? Que você ia falar de honorário. Gente, desculpa o termo, mas é uma prostituição da mas gigantesca. E isso daí não é só no criminal, não, tá? Em toda a área, Pode previdenciário, ser que você veja família... muito, mas previdenciário, você todo vê lugar, isso. família, Direito de trabalhista, família. gente, Quantas todo vezes eu lugar. chego com um cliente e falo, olha, é isso a tabela. Às vezes, gente, eu vejo uns casos que eu sempre cobro mais a tabela, óbvio. Eu entendo que as pessoas... eu entendo que a advocacia no início, eu não passei por isso. Repito, graças a Deus eu tive o apoio dos meus tios, mas respeito. E assim, eu parabenizo muito quem iniciou, assim, construir a sua carteira sozinho, como vocês. Isso, fomos nós. Fomos vocês. Mas, desculpa, Fábio, não precisa prostituir a profissão. A gente não precisou. Eu acho engraçado que às vezes a gente acha que pra fazer um caminho mais fácil é melhor você pegar e fazer o quê? Pegar vários clientes, ser aquele advogado generalista. E desculpa, quem vai para esse caminho aí é um caminho sem volta. Porque você acaba se queimando na profissão. Justamente. Porque você acaba, às vezes, não fazendo uma coisa bem feita. Por quê? Porque você só precisa do dinheiro, você tá visando dinheiro. E assim, para você fazer uma coisa, eu só penso lá na frente. Ele tá conversando aqui comigo, eu tô pensando, sabe aonde? No 20º podcast que eu vou estar gravando. Por quê? Porque eu sou assim, eu sempre penso na frente. Eu nunca penso no agora. E na profissão também sou assim, eu penso sempre assim, daqui tantos anos eu vou estar ganhando tanto. Então, por mais que eu esteja ganhando aqui um valor que não me deixe satisfeita totalmente, eu sei que uma hora eu vou chegar lá. E vou chegar no caminho certo, da forma correta. Sabe qual é interessante? Tô trabalhando correto. A Vitória tá falando e a gente vai, em um dos podcasts, a gente vai falar sobre a nossa trajetória do escritório, mas a gente conversou desde o início. Gente, 30%. A gente não vai baixar, a não ser que um caso muito específico, familiar e tal. A gente conversou isso. Nós três somos sócios. A precificação no criminal acho que é muito difícil, porque acho que no trabalhista, no civil, já tem um certo percentual. Isso. Eu acho que no trabalhista depende muito do caso. Então, precificar é muito difícil. No criminal depende do cliente. Pronto, perfeito. Então, eu acho que colarinho branco. Eu acho muito difícil, né? Ei, Fábio, tu aceitaria uma casa, alguma coisa, se você aceitaria? É legal. Galinha, carro, moto. Coisa inusitada? Ou escritório já, assim. Já, maracujá. Ixi, pepino. Não, mas várias coisas. Um quadro. Não, o cliente presenteou. A gente não pagou no nossa é pagamento. Nossa é pagamento. É pagamento. Ele falou assim, olha,
doutora, eu não tenho dinheiro, mas eu vou um saco de maracujá. Não dá spoiler não, que a gente vai falar isso no próximo podcast. Já aceitei geladeira, é mesmo? A cara mobiliou a casa toda dele. Mas já aconteceu já, pô? Já, é legal, é normal. Não tem, doutor, não tenho nada, tenho só uma bis. Não, sim, me dê, papai. Me dê, papai, eu gosto. Assim, com todo respeito, né? Já que não tem nada e tal. Não, assim, mas assim, eu falo assim, é aquela situação. Talvez eu não consiga receber, entendeu? E assim, às vezes vale até mais o teu serviço. E aí você do que dois voando, lógico. Então assim, eu recebo e presto o serviço, porque realmente quando a pessoa precisa, ela não está preocupada com os bens, ela quer se livrar daquele, assim, depois da vida, quando a gente está doente, a gente... É liberdade. A liberdade realmente é importante. Até mais que a vida, sabe por quê? Porque a liberdade, a pessoa tá ali saudável. A vida, às vezes, a pessoa nem já tá numa situação que não aguenta mais. Crítica. Mas olha, Fábio, quero de novo agradecer você. Fábio. É pouco tempo, a gente sabe que é pouco, porque assim, você tem conhecimento gigantesco. Se deixasse, a gente falava legal. E é uma área que eu amo e eu tenho curiosidade em tudo. Eu quero fazer 1000 perguntas. Não, então, quando vocês quiserem, a gente pode atuar. O próximo. Não, exatamente. Eu não quero ser cliente. É o famoso network, a gente vai falar com o Danilo também, questão de network entre advogados, como é que a gente faz isso. Inclusive, a gente já teve casos em que parceria com o Fábio. O Fábio me passa alguns clientes também. O Fábio é um ótimo advogado. Então, assim, gente, é aquela coisa, né? Ele tem que lutar muito, porque nem ele falou, ele é privilegiado, mas ele tem que lutar muito, porque o nome dele é bem pesado, porque a gente sabe que o advogado, o tio dele é um advogado brilhante, então assim, para ele seguir nessa área, ele sabe que ele tem que se destacar, porque tem que seguir o tio, né? Mas ele é maravilhoso, foi um prazer te conhecer, tá bom? Quero agradecer de novo. A próxima vez, com certeza, a gente vai te chamar. Espero que tenham muitos mais. Um próximo estudo de caso aí. Gente, também, por favor, se vocês tiverem algum estudo, alguma coisa que vocês tenham curiosidade, mandem pra gente, que a gente vai mandar pro Fábio poder tirar essas dúvidas. Sigam ele no Instagram também, a gente vai deixar o Instagram dele aqui na legenda do podcast. Tá com a palavra, Fábio, pode falar um pouquinho. Eu agradeço pelo convite. Quando o Felipe comentou comigo, eu não pensei duas vezes. Fico feliz. Eu realmente admiro o Felipe. O Felipe, eu conheci, eu não me lembro exatamente o dia, nós nos conhecemos por meio da minha mulher que trabalhou com o Felipe. Eu não me lembro o dia, mas eu me dei super bem com o Felipe desde o início. Assim, o santo bateu. Às vezes eu brincava com ele, uma brincadeira pesada, eu falei, caramba, acho que ele vai ficar bravo comigo. Eu sou assim, mais zoeiro ainda. Aí assim, ele não, assim, levou na boa e falou, rapaz, é dos meus. Então, realmente, eu desejo o sucesso do Felipe, do Thiago, teu também, Vitória. Eu não, assim, sinceramente, eu não me importo de ver outros advogados melhor do que eu. Na verdade, acho que a gente precisa compartilhar experiências, escrever o bem do próximo, pois essa situação volta para nós. Então, se a gente transmite, o que a gente transmite, querendo ou não, volta para nós futuramente. Então, eu espero que realmente vocês vão ter um sucesso no podcast e que expandam o escritório cada vez mais. Ai, amém. Obrigada, Fábio. E, enfim, essa daqui é mais um episódio do podcast, do Pod Direito. E eu queria agradecer vocês pela atenção. E quarta-feira tem outro vídeo e eu espero vocês aqui, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Falou. Tchau, tchau.